Olá, boa noite a todos. Vamos nos aquietando. Iniciando a nossa doutrinária da semana, hoje domingo, trazendo um tema importante, né? Evangelho e ciência. Tema maravilhoso para a gente, né? Que somos espíritas, falar de religião e falar de ciência, como comunga a nossa doutrina, né? E vamos asserenando para que a gente possa abrir a nossa doutrinária de hoje e os trabalhos dessa noite com a nossa prece inicial. Querido e amado Mestre Rabi da Galileia, é com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez para proferir em Teu nome os trabalhos dessa noite, trazendo para nós sempre o Teu lenitivo, o lenitivo necessário para cada um de nós. Com muita gratidão aos benfeitores espirituais dessa casa, que tanto nos acolhem, que nos auxilia sempre no nosso dia a dia, trazendo paz, luz e harmonia para todos nós. Que a Tua paz esteja sempre presente no meio de cada um de nós e que possamos, Senhor, dividir com os nossos irmãos mais necessitados, assim como também conosco, com todo cuidado, com todo zelo, com toda amorosidade do mundo. Que nesse mundo, ainda que vivemos de provas e expiações tão difíceis de passar, de viver, mas temos a Tua consolação. Como Tu trouxe o Evangelho para nós, pregou as boas novas quando aqui Tu esteve há 2024 anos. E até hoje, isso está latente em nós e em nosso meio, casando perfeitamente com a ciência, assim como prega a nossa doutrina de luz e de paz, que é o Espiritismo. Leva, Pai, o lenitivo necessário, a luz necessária, a apaziguação das dores, que muitas vezes para nós também ainda é necessário na nossa caminhada, para os nossos irmãos que estão acamados, nos leitos de hospitais, em suas casas, para os nossos irmãos encarcerados, para os nossos irmãos queridos que estão nos orfanatos, nos abrigos, nas marquises, debaixo das marquises, nas ruas, aonde tiver um filho Teu, Senhor, que Tu possa amparar, e essa equipe espiritual maravilhosa que tanto nos acolhe nesse planeta de provas e expiações, que é uma legião de irmãos bondosos que estão presentes ao nos auxiliar. Que a Tua paz e a Tua luz se faça sempre presente e nessa noite de hoje envolva o nosso querido irmão Marcelo Coutinho, para que ele discorra da melhor maneira possível os seus trabalhos da noite, envolvendo também, Senhor, o corpo de diretores desta casa de luz e de oração, presidência, coordenação, área social, todos aqueles que são simpatizantes da nossa doutrina, os assistidos desta casa, os voluntários, a todos que aqui se encontram, os nossos familiares, que sejam envolvidos nessa energia de amor e de paz. E assim, a gente vai iniciando os trabalhos dessa noite, agradecendo ao nosso patrono desta casa também, José Pititinga. Que assim seja. E assim eu convido o nosso querido irmão Marcelo para que ele venha proferir a sua palestra da noite de hoje.
Meus irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Quando Jesus estava na terra, conforme está registrado nos evangelhos, ele disse: não vos afligeis, porque eu enviarei um Consolador que vai ficar convosco eternamente e que vai relembrar a minha doutrina e vai explicar o que eu não pude explicar. Ora, se Jesus disse que o Consolador ia revelar, trazer novas revelações, é porque ele não pôde dizer tudo. Por que ele não pôde dizer tudo? Por causa do nível intelecto-moral da humanidade que ele estava assistindo. A gente sabe, quando está alfabetizando a criança, que a gente não pode responder as perguntas dela na integralidade. Explicar exatamente como acontecem as coisas. A gente fala pela metade. Mamãe, como foi que eu nasci? Tu vai explicar uma relação sexual e a fecundação para o menino? Não, tu vai dizer que papai colocou uma sementinha em mamãe. É melhor do que a cegonha, né? A sementinha é melhor. Então, como era o nível de entendimento da humanidade há 2000 anos? E como é hoje? Agora, o estranho é alguns religiosos, aliás, para ser sincero, é a maior parte dos religiosos continuarem entendendo a Bíblia como se entendia 2000 anos atrás. A mesma coisinha. Que os contemporâneos de Jesus acreditassem em Adão e Eva, não é que a ideia está errada. A Bíblia não está errada. O mito da criação foi escrito por volta de 1500 anos antes de Cristo. Diante da realidade daquele povo e do entendimento daquele povo, está completamente certo. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E um dia ele foi criando cada coisa, e a Bíblia ainda acertou a ordem da criação. Mas diante dos conhecimentos científicos modernos, nós devemos usar a assertiva de Paulo. Quando eu era criança, eu via como uma criança, mas hoje eu sou um adulto e vejo como um adulto. Antes eu via parcialmente, mas hoje eu vejo a realidade. Então, logicamente, Jesus falou por parábolas dentro da capacidade intelecto-moral parcial. Eu falo intelecto-moral porque, para entender o ensinamento de Jesus, não é necessário somente conhecimento. É necessário o que Allan Kardec chama, no Evangelho segundo o Espiritismo, de desenvolvimento do senso moral. Jesus falou uma coisa que à época dele era revolucionária. Falou que todo mundo é irmão. Depois de 2 guerras mundiais e 2 bombas nucleares, as Nações Unidas se reuniu e fez a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Os homens demoraram 2000 anos para entender que todo mundo é irmão e que todo ser humano tem o mesmo direito e deveres. 2000 anos depois, 150 países se reuniram e descobriram
que todo ser humano tem os mesmos direitos. Por causa da falta do desenvolvimento moral, porque a paixão, o orgulho e o egoísmo levava a gente a acreditar que a minha família, o meu país tem mais direito. E quem defendesse o contrário estava errado. Mas cerca de 2000 anos depois, vem um missionário que, segundo os espíritos, é a reencarnação de um direto apóstolo de Jesus, para finalmente explicar o que a humanidade estava pronta para entender, porque houve o desenvolvimento intelecto-moral. Eu estou me referindo ao espírito superior que nós conhecemos como Allan Kardec. Eu estou falando assim porque às vezes os próprios espíritas, parecem minimizar a personalidade de Kardec. Kardec é um professor Hipólito Leon Denisard Rivaio. Allan Kardec era um espírito superior, intelecto e moralmente. A gente conhece muito Allan Kardec como um intelectual, mas não conhece o homem que foi um filantropo e deu aula de graça a vida toda. E que pegou as economias no final da vida dele e fez um conjunto residencial para os amigos pobres da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses. Todo mundo faz seu pé de meia. Allan Kardec resolveu que ele tinha que fazer o pé de meia para ele e para os amigos. Veja como a gente ainda está longe, né? Alguém no centro espírita está preocupado com a aposentadoria dos seus colegas de centro espírita? Esse era Allan Kardec. E Allan Kardec, depois de passar 30 dias trancado na zona rural para compilar o Evangelho segundo o Espiritismo, isso, a doutrina espírita que já vinha recebendo correspondências, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Então, eles já estavam amadurecidos, é bom notar, né? Porque existe um processo de amadurecimento intelectual de Kardec enquanto espírito. Então, quando ele escreveu a primeira versão do Livro dos Espíritos, em 1857, ele era novato. Quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já estava mais experiente. Então veja o peso da obra. E, além de ser experiente em matéria de Espiritismo, ele é experiente em matéria de religião. Porque ele viveu os conflitos religiosos desde a adolescência dele, quando ele estudou na melhor escola da Europa e os professores protestantes estavam brigando com os professores católicos. Allan Kardec também não era um principiante em matéria de religião. Ele era tradutor do alemão para o francês de um dos principais teólogos protestantes, chamado Fenelon. Então, era praticamente um doutor em teologia. Era astrônomo, professor de anatomia, professor de matemática, professor de francês. E este homem, que tinha toda a formação científica da época e toda a formação teológica e filosófica da época, escreveu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo as seguintes palavras: o Espiritismo é a chave para o entendimento da Bíblia. Escreveu também no Evangelho segundo o Espiritismo um assunto que até hoje é tabu e que está sendo descoberto agora. Foi uma enorme ousadia intelectual de Kardec. Ele botar bem grande lá: a aliança da ciência com a religião. A época
em que Allan Kardec escreveu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a aliança da ciência com a religião, os cientistas estavam matando a religião porque descobriram a evolução das espécies, e a religião estava condenando Charles Darwin ao inferno. O mais curioso disso é que Charles Darwin nunca foi ateu. Ele era muito católico e queria ser padre, o pai que não deixou. Então, Charles Darwin, o pai da teoria da evolução das espécies, ele nunca brigou com a igreja, foi a igreja que brigou com ele. Aliás, boa parte dos maiores gênios científicos da humanidade eram homens profundamente religiosos, a começar com Guilherme de Ockham, que fez a famosa navalha de Ockham, que é o princípio da falsibilidade científica e o princípio de que, diante de duas teorias concorrentes, a gente deveria aceitar a teoria mais simples. Resumindo, isso no século XIII. Monge católico. Giordano Bruno, o pai da metodologia experimental, monge. Ele não era só religioso, não, ele era monge. Eu estou falando dos primeiros fundamentadores da metodologia científica moderna. Isaac Newton, o pai da física clássica, era Rosa Cruz. Nós sabemos que Isaac Newton fundou tudo de física que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa escala do dia a dia, a gente usa física clássica, física newtoniana. Isaac Newton dedicou metade da vida dele estudando a Bíblia e tentando fazer cálculos matemáticos e previsões em cima da Bíblia. E alguns físicos ficam chateados. Poxa, um dos maiores gênios da humanidade perdeu tempo com a Bíblia. E entre outros tantos, eu posso citar Albert Einstein, o pai da física relativística, porque a física newtoniana, a física clássica, só funciona na nossa escala. Na escala do cosmos, as contas não fecham. Aí veio Albert Einstein e fechou a conta. Ele fechou a conta da seguinte forma: ele colocou o espaço e o tempo como variáveis, enquanto na física clássica o espaço e o tempo são constantes. Albert Einstein teria dito que Deus não joga dados. Albert Einstein é um crente. Eu digo isso porque cientificamente a única forma da gente entender o Evangelho hoje é pela física relativística. Allan Kardec disse, na obra que explica os ditos milagres do Evangelho, a quarta obra da codificação, a Gênese segundo o Espiritismo, que é dedicada a estudar a Gênese bíblica, os milagres e as predições de Jesus. Allan Kardec afirmou que não existem milagres, só existem leis naturais que a gente não conhece. E a lei natural que o homem da época de Jesus não conhecia era a física relativística, que só surgiu 2000 anos depois. E eu vou explicar por que a equação mais famosa do universo humano, né? É igual mc ao quadrado, é a chave para a explicação dos milagres de Jesus. Mas antes disso, nós vamos fazer uma digressão sobre os argumentos filosóficos de Kardec,
que foi ensinado pelos Espíritos sobre o próprio milagre. A lógica espírita, ela segue um padrão cultural completamente diferente das outras religiões em muita coisa. E uma das coisas mais marcantes é que todo religioso quer provar que tem uma ligação com Deus fazendo um milagre. O religioso se define por líder religioso aquele que tem um pistolão com Deus. Né? Deus tem a regra dele. Funciona para todo mundo. Se você comer feijoada, mocofato e lasanha no mesmo dia, você vai ter fenômenos estranhos no seu corpo. É a lei da natureza. Mas o religioso jura que se você chegar lá na igreja, ele resolve, porque ele tem um contato direto com o Criador, e ele vai fazer uma oração e vai resolver seu problema. Isso não é invenção do cristianismo, isso é desde o tempo tribal. Então, a nossa cultura é: aquele cara é um homem de Deus mesmo, ele faz e acontece. Como diz Raul Seixas, eu transformo água em vinho, cuspe e mel, Pastor João e a Igreja Invisível. É uma música de Raul Seixas. Então a gente atribui a autoridade da religião a milagre. E a primeira argumentação da doutrina espírita é sobre a lógica do milagre. O milagre é uma ofensa à inteligência divina. O pistolão. Por quê? Se você pede para Deus derrogar as suas leis, é porque as leis não são perfeitas. Por que a gente pede para o guarda de trânsito não tirar a multa? Porque o guarda de trânsito não é perfeito. Mas a gente quer enrolar Deus que nem enrola o guarda de trânsito. Ó Deus, alivia aí, porque eu estou aqui cantando hosanas aqui. Eu estou gritando o seu nome bem grande aqui, você tem que aliviar. Deus pode tudo. Deus não pode tudo. Existem coisas que se Deus fizer, ele deixa de ser Deus. Em boa lógica, Deus não pode ser injusto. Deus não pode errar. Deus não pode voltar atrás das nossas leis. Propriedade de Deus, infinitamente poderoso, infinitamente inteligente e infinitamente amoroso. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada que precise ser corrigido. Deus não reescreve. Se Deus protetou o seu estômago sem capacidade de resistir à feijoada com Coca-Cola, ele sabe o que está fazendo. Ele não errou no projeto. E se Deus criou a lei da gravidade, ele sabe o que está fazendo. Pedir a Deus para ele fazer um milagre, para ele fazer algo fora da lei, é uma ofensa à inteligência e ao poder de Deus. Porque na verdade é isso que as pessoas pedem. As pessoas pedem para que Deus faça alguma coisa fora da lei, né? Da lei de justiça. Vai ter um concurso público daqui a 60 dias.
A lei de justiça diz: quem estudar mais passa, mas você quer orar bastante, que Deus vai dar um jeito e você vai passar. Porque você está pedindo com muita fé. Não é isso que Jesus disse sobre a fé remover montanhas. Então, Kardec argumenta com brilhantismo, orientado pelos espíritos, que a concepção de milagre é contra a inteligência divina. Nada funciona fora da regra. Porque as regras são perfeitas. Não existe casos não previstos por Deus. Quando o legislador humano faz uma lei, surge um caso que a lei não previa. Vocês acham que Deus faz alguma lei que tem algum caso que ele não previu? Não insultem a inteligência divina. Ó Senhor, você criou suas leis direitinho, mas você vai precisar dar uma corrigidinha aqui, porque eu estou pedindo. O dia de chover é hoje, que eu quero que chova na minha roça. Você não sabe a hora de chover não, quem sabe sou eu. Aí você faz a dança da chuva. Então, Deus é perfeito, seres perfeitos não erram, e seres perfeitos criam leis inderrogáveis. Portanto, o sobrenatural não existe. Então, logicamente, Jesus não fez milagre nenhum. Jesus não promoveu nenhum fenômeno sobrenatural. Jesus não quebrou nenhuma lei da natureza. Na Gênesis segundo o Espiritismo, existe um estudo sobre a natureza de Jesus, onde Kardec, os espíritos afirmam, porque na verdade o que Kardec escreve é o que os espíritos ensinaram a ele. Porque antes de ser espírita ele não entendia nem reencarnação. Foram os espíritos que disseram a Allan Kardec que eles eram espíritos. É interessante quando a gente fala, quando ele se refere ao que Kardec disse, é o que os espíritos disseram a ele. Kardec não sabia nem que ele estava conversando com espíritos. Ele perguntou: quem são vocês? Com quem que eu estou falando? Você está falando com os espíritos. O que são vocês? Nós somos a alma dos homens que passaram pela terra. Então os espíritos disseram a ele: não existem milagres na criação. Tudo está previsto na lei de Deus. O que existe são fenômenos que vocês não entendem. E o homem chama tudo que ele não entende de milagre. Tem a história do bandeirante famoso Anhanguera. Ele chegou no interior de São Paulo e foi botar medo nos índios. Ele jogou água no rio, ou ele jogou álcool no rio e tocou fogo. E disse assim: se vocês me irritarem, eu vou tocar fogo no rio todo. E assim os índios ficaram quietinhos, tranquilos. Aliás, gente, é porque os jovens de hoje, mas quem é da minha idade, a gente vive no mundo dos sonhos. A gente vê milagre todo dia. Tu pegar um bichinho desse tamanho e assistir filme. Vá falar isso para minha avó. Na década de 40, Chico Xavier escreveu Nosso Lar, dizendo que tinha televisão em Nosso Lar, dizendo que tinha metrô, chamado Aeróbus. O povo não gostou não. A Federação Espírita não queria publicar não. Como é esse negócio, rapaz? Uma tela que a gente fica vendo o que as pessoas estão fazendo? É sério isso? Aeróbus? Um trem flutuante? Não, o Chico está obsediado. Negócio de trem flutuando, pendurado por aí. Atende pelo nome de metrô, já ouviram falar?
Para o povo publicar deu trabalho. Não, Emmanuel está dizendo que é para publicar. Ele está dizendo, né? Para eu que estou na área de informática desde os 16 anos, que eu passava uma noite baixando um filme na internet de escada, porque de dia era caro demais, e que comecei a programar em computador de tela verde. Tu assistiu um tal de Netflix na televisão? Isso é um milagre, gente. Como o povo diz, não é coisa de Deus, não. A gente tá vivendo os milagres aí na nossa frente. Trem-bala no Japão flutua com tecnologia de semicondutor. E tem gente querendo ir até a Marte. O que é que mudou do Anhanguera para hoje? O conhecimento. O conhecimento faz milagres para o ignorante. Então, Jesus não fez milagre. Nós é que somos ignorantes. Ou éramos, porque agora a gente vai ficar mais sabido. Graças ao ser interplanetário chamado Albert Einstein, porque eu acho que ele veio de outro planeta. Porque não é possível que um homem, um belo dia, chegou à seguinte ideia: e se o espaço for curvo? Olha que ideia maluca. Vamos explicar a equação geral da relatividade. Esse é o entendimento para todos os fenômenos espíritas e para os milagres de Jesus. É igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou a massa é igual a energia dividida pelo quadrado da velocidade da luz. Isso que eu estou falando é muito básico em matéria de física. Eu espero que as meninas que estão estudando para o Enem todas saibam disso. Não estou falando nada muito avançado, não. Energia e matéria são a mesma coisa. A matéria é a energia condensada. Então, a matéria é a energia girando em torno de si mesmo. Quanto mais rápida e fechada o ciclo, mais sólido fica a matéria. Por exemplo, nós estamos aqui mergulhados no mar. No mar de água vaporizada. Se você junta a água, ela vai para o estado líquido. Mas se você pega uma mangueira e acelera a água, ela corta pedra, porque tem uma máquina que corta pedra desse jeito, por água acelerada. E se você cair de uma ponte de 100 metros de altura, a aceleração do seu corpo vai fazer com que você bata na água como se fosse o concreto. Isso é física clássica. Não estou falando nada muito avançado, não. Então, pode aplicar ali. Quando você pega a sua mangueirinha no jardim, quando você acelera a água, ela fica sólida. Então, o que é a matéria condensada é a energia acelerada. O avião flutua no ar? Não. O avião anda em cima de uma pista de ar. O avião anda no chão. O chão do avião é a pista de ar, porque o ar acelerado fica sólido. Um vulcão, um furacão não destrói casa? Não carrega as coisas? É o ar acelerado. A energia acelerada, ela se condensa. Então, na verdade, a parede que a gente está vendo é mais oca do que sólida.
Mas ela está tão acelerada que a gente não está vendo os espaços vazios. Se você comparar o átomo com um campo de futebol, o núcleo é do tamanho de uma bola de futebol. Entre a bola no meio do campo e o campo, os elétrons estão girando, está vazio. Essa cadeira que a gente está sentada está vazia, ela não existe. É uma ilusão dos nossos sentidos. A parede está vazia. A parede está 99% vazia. Só que tem um monte de elétrons rodando lá. E eles giram tão rápido que para a gente dá a impressão. A solidez da matéria é uma ilusão do nosso sentido. É a gente que não consegue enxergar a velocidade das coisas. E se usa de um corpo material também pesado que não consegue enxergar a velocidade das coisas. Por que é que os espíritos atravessam a parede? Porque a parede não existe. A parede é só matéria acelerada. Como os espíritos estão mais acelerados que a gente, eles atravessam. Simples assim. Então, como a matéria é energia condensada, a gente pode gerar matéria do nada. Porque a energia para a gente é nada. Alguém está vendo aqui a onda eletromagnética que está saindo do meu celular? Não. Mas também física de segundo grau. Você vai estudar eletromagnetismo. Você vai ver que o elétron, que é um bicho que a gente não enxerga, a energia elétrica, que é outro bicho que a gente não vê, você bota para girar em torno de um fio de cobre que está enrolado em torno de si mesmo, gera um campo magnético que move um rotor, que move o ventilador. O ventilador é movido por coisa nenhuma. Você já viu um elétron? Tem gente que diz assim: eu só acredito no que vejo. Tá bom, me apresente a energia. Da mesma forma, a equação de Einstein foi testada na bomba nuclear. Menos de 1 quilo de plutônio, se não me engano, 800 gramas, quando ele foi fissurado, quando o átomo foi desfeito, liberou a maior quantidade de energia que o homem já viu na face da Terra. Toda a nossa vida é fruto de uma enorme usina nuclear que converte matéria em energia. A nossa estrela. O que é uma estrela? Uma estrela é um corpo celeste cuja a massa é grande o suficiente para provocar fusão nuclear no seu núcleo. Então, o Sol funde átomos, o que faz com que se para 2 átomos de hidrogênio gerar um átomo de hélio, há perda de massa, a matéria se desmaterializa, viaja em forma de calor e radiação, a plantinha pega a energia do Sol, sintetiza as proteínas e a gente come. Os elementos químicos do nosso corpo são formados por estrelas que sintetizaram matéria a partir da gravidade, até o peso atômico 16, que é o ferro, e a partir daí, a partir de estrelas que explodiram, as supernovas. Então, as supernovas explodem e transformam energia em cálcio, manganês. Então, toda vez que você for na farmácia e tomar umas vitaminas e vier uns minerais, você está tomando pó de estrela que na morte dela gerou uma quantidade de energia tão grande que fez aparecer magnésio do nada.
Isso que eu estou falando é física clássica. Isso aí qualquer físico vai te dizer. Não estou falando nenhuma novidade. Agora eu vou entrar nas novidades. Porque a ciência espírita avança a mais. Existe então uma energia primordial, uma matéria primordial que forma todas as outras matérias. Que Tales de Mileto achava que era água, Aristóteles achava que é o éter, os físicos hoje teorizam sobre o bóson de Higgs, que alguns dizem que é a partícula de Deus, mas Allan Kardec chamava de fluido cósmico universal, que é o princípio energético, porque ele chamava energia de fluido na época de Kardec, chamava-se fluido elétrico, na época de Kardec não existia a palavra energia. Então, o fluido cósmico universal é o princípio material que, modificado, acelerado, transformado, forma os elementos químicos e forma todo tipo de matéria que a gente conhece. E o fluido cósmico universal é sensível à mente. Os espíritos manipulam o fluido cósmico universal. E é brilhante, há 160 anos atrás, Kardec explicar com clareza como funciona a oração. Quando o espírito pensa, ele faz ondas no fluido cósmico universal, que vai em direção ao objeto da oração. O que é uma onda? Quando a gente vibra uma corda de violão, vibra as moléculas de ar. Forma onda, que é o som. Quando a gente pensa, a gente vibra o fluido cósmico universal e o nosso pensamento se expande pelo universo em forma de ondas de pensamento. Então, a oração é uma coisa física. O pensamento pesa. Quando você chega num lugar que as pessoas ficam fofocando o dia todo, você chega e sente assim, o ambiente está pesado, porque pensamento pesa. O povo está lá no salão de beleza, no bar, falando da vida dos outros, e está construindo, ele está sintetizando. O espírito capta o fluido cósmico universal no qual nós estamos mergulhados, processa e transforma em formas pensamento. Aí, um monte de gente pensando besteira deixa o ambiente pesado. E você entra lá e sente o ambiente aqui está pesado. Ou entra no centro espírita e sente o ambiente está leve. Mas quando o cara está muito obsediado, está habituado ao ambiente pesado, ele entra no centro espírita e fica incomodado. Ele fica zonzo, ele fica tonto. Por quê? Porque ele está acostumado no ambiente pesado. André Luiz relata no livro Nosso Lar, ou é nos Mensageiros, quando ele sai de Nosso Lar para a terra, ele viu um monte de fumaça em cima da cidade do Rio de Janeiro. Aí pergunta ao mentor dele, quando eu saí da cidade, não estava assim poluído desse jeito não. André Luiz, essa fumaça é o pensamento das pessoas. É a psicosfera. Fica fumaçando. Porque as pessoas passam o tempo todo, né? Agora, na época da política, então, vai sair fumaça. Vai ser um fumaceiro. Acho que o mentor não vai nem querer aparecer na cidade. André Luiz disse que ele relata que ele sufocava com o pensamento das pessoas, a fumaça, a poluição mental
da humanidade é sufocante para os espíritos. Então, como é que Jesus fazia as coisas? Está explicado na Gênesis segundo o Espiritismo. Jesus é um espírito de pensamento poderosíssimo, alta capacidade de concentração, pureza de sentimento. Quando ele queria curar uma pessoa, com o pensamento dele, ele reunia o fluido cósmico universal, materializava o remédio e curava a pessoa. Se viesse uma pessoa com a perna fraturada, Jesus reconstruía o osso com a vontade dele. Ah, isso é milagre. Já ouviram falar de Uri Geller? Ele não era Jesus, ele não era santo. Ele movia os talheres com o poder do pensamento dele. Alguns sensitivos russos. Se a gente for ler um livro chamado Autobiografia de Yogi, a gente vai ficar espantado. O homem levitava, fazia, acontecia. Se teletransportava. Teve um sensitivo, um líder religioso hindu chamado Satya Sai Baba, que foi visitado por Divaldo Franco. Este homem subia em cima de um helicóptero, botava um jarro de cabeça para baixo, botava a mão dentro do jarro e caía quilos e quilos de cinzas. Divaldo foi lá, então vão na palavra dele, muita gente checou isso. Materializava, ele chamava essa cinza de vibhuti. Teve uma vez que ele resolveu dar um relógio de presente para uma pessoa. Ele chacoalhou a mão assim e deu um relógio de Rolex de ouro para uma pessoa. A pessoa pegou o número de série do relógio e foi atrás do relojoeiro. Ele foi na Inglaterra, ele descobriu de onde era o relógio que o Sai Baba deu para ele na Índia. Ah, esse relógio aqui, como foi que esse relógio saiu daqui? Não. Chegou um cara aqui, cabeludo, com um cabelo Black Power, com uma roupa laranja, me deu o dinheiro e levou o relógio. Sai Baba, na frente do cara, se bilocou, foi na relojoaria, comprou o relógio, voltou e deu o relógio para ele, sem nem entrar em transe. E eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de Sai Baba. Aliás, né? Vocês duvidam de mim? Os fenômenos espíritas estão aí para todo mundo ver. Eu já vi um menino se queixando que estava botando fogo no colchão. Eu já fiz eu pessoalmente já fiz o experimento das mesas girantes. Eu já vi uma mesa movida por espíritos. Por quê? Porque os espíritos pegam do fluido cósmico universal, eles materializam, formam uma haste e movem a mesa. É assim que acontecem os fenômenos de poltergeist. Milagre nenhum, ciência. Entre tantos outros fenômenos que estão descritos no livro dos médiuns. Jesus é o espírito que construiu a Terra. Ele sabia mais física do que Albert Einstein. Então, para ele, movimentar os fluidos, movimentar as energias com o poder da vontade dele, era brincadeira. A gente tem que expandir o nosso entendimento sobre o Evangelho, sobre determinadas metáforas do Evangelho. Eu lendo o Evangelho assim, eu digo, rapaz, se eu fosse Jesus não ia prestar, não ia dar certo. Está lá Jesus, meditando no deserto, aparece o Satanás. Me adore, porque eu vou lhe entregar os reinos da terra. Se fosse eu, meu querido, os reinos da terra já são meus. Foi eu que construí. Se os meus auxiliares não tivessem mantendo, já estava tudo destruído, que os homens já tinham se acabado. Agora eu ia tirar onda com Satanás, quando ele dissesse para mim, me adore que eu vou lhe trazer comida. Tome aqui um pão. Está com fome? Tome aqui. Não gostou de pão? Não, tome aqui, ó, um bolo de chocolate, pronto. As coisas na Bíblia não são do jeito que a gente entende, não.
pessoal fica apavorado. Não, tadinho de Jesus. Jesus está chorando porque ele vai ser crucificado. A cruz, para Jesus, é nada. Vocês acham que Jesus estava apavorado porque recebeu um preguinho na mão? Meu irmão, se você pegar um profissional da psicologia, um profissional chamado hipnoterapeuta, ele vai conseguir passar um prego na sua mão sem nem você perceber o que aconteceu. O hipnólogo é capaz de botar uma pedra de gelo na sua mão e a sua mão se queimar. Ele dizer que é brasa e a sua mão se queimar. Jesus não estava minimamente preocupado com a cruz. Prego, coroa de espinho. Quando a gente está excitado, a gente não sente dor. Em determinados estados emocionais, você está jogando bola, pode entrar um prego no seu pé, você não sente. Eu estou falando isso, o homem do terra a terra. No livro Paulo Estevão relata que Paulo estava na ilha de Malta e mordeu uma víbora, uma cobra. Ele levantou assim, não sentiu dor nenhuma. Foi na fogueira, matou a cobra e todo mundo ficou consternado. Essa víbora é venenosa, em 24 horas ele vai estar morto. O homem não teve uma dor de cabeça. A gente vê fenômenos assim todo dia. Inclusive, tem um pessoal lá na Índia que diz que vive de luz. Materializa a energia direto do sol e vive de luz. Eu não vou dar certeza porque eu não vi. Mas é perfeitamente possível. Agora eu vou dizer o que eu já vi. Eu já vi uma mulher ficar sem comer e sem dormir durante uma semana por causa de um obsessor. E eu fiquei impressionado, porque eu, para comer e dormir, eu sou muito bom nesses assuntos. Eu digo, não é possível. Essa mulher está há uma semana sem dormir e sem comer. Em Pezinha da Silva, forte, tendo que agarrar 2 homens para levar para o hospital. Isso eu vi. E se a gente for trabalhar com a espiritualidade, a gente vai ver um monte de coisa. Transformação de energia em matéria. Milagre nenhum. Jesus manipula o fluido cósmico universal e faz o que ele quer. Faz uma parede ectoplásmica no chão, debaixo d'água, para Pedro poder caminhar. Na Gênesis segundo o Espiritismo, eu sei que tem muito espírita que não lê, mas vou dizer logo, é leitura obrigatória. É uma das 5 obras básicas da doutrina espírita. As 5 obras básicas da doutrina espírita são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênesis segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Então o que eu estou falando está na obra básica. Kardec explicando por que é que Jesus andava sobre a água. Porque ele fazia um chão energético debaixo d'água. Por que é que Jesus aplacava as tempestades? Porque ele dava ordem para os espíritos mexiam nas nuvens. Se você orar, Deus pode fazer chover na hora que você quer, utilizando dos elementais, dos espíritos que influenciam no fenômeno da natureza, mexendo nas nuvens. Assim como hoje tem uma tecnologia para jogar um negócio nas nuvens e fazer chover. Dentro das leis da natureza. E aí vem uma coisa mais espantosa que a doutrina espírita nos esclarece. Jesus não é Deus, Jesus é o homem do futuro. Vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Mestre, por que a gente não consegue? Porque vocês não têm fé. Se tivessem fé do tamanho do grão de mostarda,
moveria a montanha, porque a nossa natureza é a mesma natureza de Jesus. O nosso poder é o mesmo poder de Jesus. Nós somos tão poderosos quanto Jesus. Qual é o nosso problema? A mente poluída. O mesmo poder que Jesus tinha, nós temos, porque nós somos iguais a Ele. Somos espíritos. O problema é a mente poluída. O que nos remonta a outro fato científico sobre o Evangelho, que é a psicologia profunda por trás do Evangelho. Que é a ciência psicológica. O Evangelho é a ciência da alma. Está lá, eu só vou me ater ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, perdoe as minhas ofensas, assim como eu perdoo meus inimigos. O homem não tinha maturidade para entender isso. O homem entendeu isso como uma negociação com Deus. Ó Deus, eu vou aliviar para você aliviar para mim. É um nível de entendimento interessante, num nível evolutivo. Mas hoje, nós podemos entender o Evangelho à luz da psicologia profunda. O problema do homem é a culpa. A culpa oblitera, a culpa impede com que nós usemos o nosso poder mental, porque poderosos nós somos. Nós temos o poder de fazer chover também e de multiplicar os pães. Temos o poder de curar. E usamos o nosso poder de curar para adoecer. Poderosos nós somos. Mas a culpa não deixa o homem ser feliz. Os nossos complexos psicológicos, as nossas limitações psíquicas não permitem que a gente exerça o nosso poder. Porque, como os Espíritos explicam, existem impurezas. No livro dos Espíritos, os Espíritos explicam. O homem é como uma luz rodeada de um lustre. E o lustre do homem está sujo. Então a nossa mente é cheia de impurezas. Como é que se limpa a impureza? Você precisa se auto-perdoar. Precisa recuperar a sua autoestima. Só recuperando a sua autoestima enquanto filho de Deus, você vai poder fazer o que um filho de Deus faz: curar a si mesmo e curar pessoas. E eventualmente até andar sobre as águas, quem sabe. Mas para isso, para que a pessoa exerça o seu poder enquanto filho de Deus, ele precisa se curar. Ele precisa se curar do mal que ele fez no passado. Por que a gente não consegue exercer nosso poder hoje? Porque nós usamos o nosso poder para o mal. E continuamos usando para nos autodestruir. Como é que a gente usa o nosso poder? Fazendo fumaça. Pensando bobagem. Nos prejudicando. Atraindo o obsessor. Às vezes até mesmo obsediando o obsessor. Então o nosso poder está impedido pelas impurezas. Nós somos potencialmente poderosos, mas não sabemos a capacidade de utilizar esse poder. Não temos, por limitações autoimpostas. Por isso que esses livros, Ele tem um livro sobre o Evangelho, tem. As parábolas de Jesus. ele disse que nenhum o astro mais poderoso do universo não se compara
que é o espírito humano. Então, como é que nós vamos limpar a nossa mente? Vejam só, o desafio do homem não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde do corpo, não é a incompreensão dos familiares, não é a ingratidão dos amigos, nada disso é problema. O desafio do homem é a sua própria mente. Porque tudo isso é imaginário. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, que não é a paz do mundo. A paz do mundo é nos alimentar de ilusões. Aí eu vou me sentir bem porque eu fui no salão de beleza e estou com uma roupa nova. Isso é ilusão. A paz de Jesus é como Pedro: não me crucifique assim não, porque eu não quero ir que nem Jesus não. Me crucifique de cabeça para baixo. Está mais tranquilo, porque eu não mereço ser crucificado igual o mestre. A paz do Cristo. Qual é a diferença do Pedro que negou Jesus 3 vezes e do Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo? Ele conquistou a paz do Cristo através do perdão e da caridade. Quando eu oro para Deus dizendo: Senhor, perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo a quem me ofende, o que eu estou dizendo é: eu só vou conseguir me perdoar se eu perdoar o outro. Se você não for capaz de perdoar o seu irmão, você não vai se perdoar. Essa é a ciência profunda do Evangelho. E aí que vem uma coisa interessante sobre o caminho da libertação. Você precisa ser ofendido para se libertar. Você precisa que venha alguém te prejudicar, te ofender, te maltratar, para que você possa perdoar e se libertar. Sobretudo se esse alguém foi alguém que você prejudicou na encarnação passada. Então o nosso inimigo é o nosso libertador. O nosso espírito obsessor, o famoso encosto, é o nosso libertador. A gente precisa do obsessor para se libertar. A gente só se liberta quando a gente ama o obsessor. Quando eu amo o obsessor, eu ganho a capacidade de me auto-amar. Quando eu me auto-amo, eu estou livre. Porque tem gente que acha que se auto-amar é ter um emprego bom e andar perfumado. Se auto-amar é se enxergar enquanto filho de Deus. Eu não vou conseguir me enxergar enquanto filho de Deus enquanto eu não perdoar o meu obsessor. Enquanto eu não oferecer a mão para quem fala mal de mim. Eu preciso servir ao inimigo para me libertar. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus como entrar no reino dos céus, Jesus disse: eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer. Para que é que eu tenho que dar comida para quem tem fome, bebida para quem tem sede e visitar os doentes? Para conseguir um terreno em nosso lar? Não. Para me libertar. A caridade liberta. A caridade vai aliviar minha culpa, aumentar minha autoestima e diminuir o peso do meu corpo espiritual. Depois de anos de prática de caridade, aprendendo a amar os outros, eu vou me sentir numa condição de, quando tiver uma dor de cabeça, eu me concentrar, orar e resolver minha dor de cabeça.
Mas para que eu consiga me concentrar, orar e resolver a minha dor de cabeça, eu preciso de anos de prática de caridade para me libertar das minhas impurezas. Jesus é ciência pura. A caridade aumenta a fé, aumenta a autoestima, liberta a culpa, torna o corpo espiritual mais sutil, o que aumenta a vontade e o poder psíquico da pessoa. Quanto mais caridade uma pessoa faz, mais poderosa ela fica. E aí, quando chegar alguém, ela vai dar um passe com eficiência. Quando chegar um espírito trevoso dizendo que vai fazer acontecer, ele vai dizer, não vai fazer não, porque eu estou jogando luz aqui no problema. Quando chegar um parente estressado xingando a gente vai olhar com cara de paisagem, não vai se estressar. Quando tiver uma conta para pagar, não vai ficar desesperado. E até mesmo quando tiver uma doença física, a gente não vai sofrer. Chico Xavier na cama do hospital. Como é que você está se sentindo, Chico? Eu estou nos melhores dias da minha vida, nunca tive tão feliz. Vide também o livro Paulo e Estevão. Quando Paulo foi ser torturado, chicoteado com as navalhas, e antes da primeira navalha tocar no corpo dele, ele saiu do corpo. O pessoal ficou lá chicoteando o corpo dele, ele não sentiu nada. Quando ele voltou, já tinha acabado. Ele estava conversando com Abigail. É essa a libertação do Evangelho. É esse o conhecimento científico da doutrina espírita e do Evangelho. A gente segue o caminho de Jesus não para conquistar o reino dos céus, não sei aonde, mas para conquistar o reino dos céus dentro de si mesmo, porque quando nós formos o céu, não haverá estresse, não haverá doença, não haverá fome, porque nada disso nos dirá respeito. Não são as coisas que acontecem com a gente que faz a gente sofrer, nós é que somos sofredores. E mesmo quando estamos na nossa casa, com ar-condicionado, bem alimentado, a gente ainda arranja algum problema, se estressa por causa de uma muriçoca que está voando. Porque nós somos espíritos sofredores. E, para não falar nas doenças que nós materializamos. Então é para isso que veio a doutrina espírita. Para explicar o Evangelho conforme à luz dos conhecimentos científicos modernos, da psicologia profunda, para conduzir o homem do terceiro milênio à autolibertação, ao desenvolvimento das suas capacidades enquanto filho de Deus e finalmente realizando o que Jesus nos prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E agora, mais uma vez, seu Edson, é demais, né? Essa espiritualidade é maravilhosa. E aí, a responsabilidade nossa cada vez mais só aumenta, porque estamos esclarecidíssimos depois de uma palestra dessa, e a gente só tem a agradecer a Marcelo pelo estudo maravilhoso, né, que ele nos trouxe, que nos propôs nessa noite, explanou tão lindamente o que é religião e o que é a ciência para nós. Em saber que somos responsáveis por nós mesmos. Tudo está no nosso pensamento. Precisamos sim. Se necessitamos de cura, nós sabemos que podemos nos curar. Quando ele diz, né? Quando nós podemos ser deuses. Então, assim,
nada mais, nada menos, a gente não pode mais dizer mais uma vez, eu não sabia. Nós estamos sendo esclarecidos, todos nós que estamos aqui nesse salão hoje, e aqueles que irão ouvir essa palestra no nosso canal do YouTube, que isso vai ser propagado para muitos, e que Jesus seja louvado, né? E essa doutrina tão esclarecedora e consoladora para nós. Então, gratidão ao nosso querido irmão por esse lindo trabalho da noite de hoje, por nos esclarecer mais uma vez sobre a nossa responsabilidade de espíritos que somos encarnados aqui nesse planetinha de provas e expiações. Evangelização infantil. Nossos encontros é aos sábados, das 15 às 16 horas. Mudamos, era das 15 às 17, mas agora devido a um curso que a gente está tendo, então ficou das 15 às 16 horas. Tragam seus pequeninos para serem evangelizados, mostrar essa doutrina maravilhosa, o Evangelho de Jesus, para os nossos pequenos, que estão nos corpitos pequenos, mas são espíritos, né, necessitados de estar em esclarecimento e orientação. Então, quem tem seus filhotes em casa, tragam aos sábados para estar aqui conosco. Né? Tia Rene, Júlia, Mari, Carol, Nadir, estão aqui de braços abertos para acolher os nossos pequenos. Próximo, Gene. E aos domingos, estamos aqui à tarde também, às 15 horas, das 15 às 17, com os nossos jovens, tendo eu e tia Mari como evangelizadoras da juventude. Logo no início antes da nossa doutrinária de hoje, vocês viram 3 lindinhas. São os jovens da nossa juventude que estão aqui conosco em aprendizado. E é tão bom quando a gente consegue, né, trazê-los para cá, para aprender também e estar fortalecendo eles como espíritos que são. E essa garotada nos faz assim, eu fico bestificada com a desenvoltura que eles têm, e quando a gente bota um tema para eles desenrolarem e como eles conseguem trazer, né, soluções, mas muito embora precisa ainda, né, também da nossa orientação, que esse mundo lá fora não está bom e eles precisam estar fortalecidos para caminharem, né, para chegar na idade adulta. Então, nossos jovens, eu estou vendo aqui umas carinhas tão bonitinhas lá no fundo. Venham estar com a gente aqui todos os domingos, a partir das 15 horas. É muito gratificante, gente. Evangelizar é gratificante demais. Nosso bazar beneficente. Nosso bazar está de cara nova. Né? Nós estamos com o nosso cantinho do bazar, com peças maravilhosas, lindíssimas, sapatos, roupas, peças infantis, masculina, feminina. Então venham nos visitar, é aqui no andar térreo, do ladinho aqui do salão. Venham visitar o nosso bazar, é nossa renda, né? A venda das peças é recurso para a nossa casa, para manter a nossa parte social, manter a nossa CEGEP. Então, assim, nos ajude. Quem tiver doações, a gente está aceitando doações. Temos peças lindíssimas, maravilhosas, que os nossos comerciantes também nos ajudam muito, né, fazendo suas doações. Tanto vocês podem estar nos ajudando comprando, como também pode estar nos ajudando fazendo as doações para o nosso bazar, tá certo? Nossa cantina, a gente não pode deixar de falar, né, da nossa cantina. Tem quitutes maravilhosos lá aqui no andar térreo da nossa CEGEP. Funciona de domingo, segunda e nos dias de curso. No dia de terça, dia de quarta também ela está funcionando. Também a venda, né, dos quitutes são revestidos também para ajuda da nossa casa. Então, assim, quem quiser pode estar visitando a nossa cantina. Veja, tem coisas maravilhosas lá.
Vamos alimentar, né, o nosso corpo físico, porque aqui a gente está alimentando a nossa alma e a gente também necessita de alimentar o nosso corpo físico. Então, visite a nossa cantina também, tá? Próximo, Gini. Nossa livraria. Cadê Lúcia? Ali. Nossa livraria, gente, fica aqui logo ao ladinho, sobre a coordenação da nossa querida Lucy, né? Como a gente precisa de esclarecimento, tem o nosso Pentateuco, tem várias obras espíritas. Então, não deixe de nos visitar, né? Conhecimento é fundamental para nós. Mas acabou? Então, estamos às 8h20. Eu convido os nossos irmãos passistas para que eles possam se posicionar nos seus lugares. A gente pode estar dando o passe coletivo, devido ao horário. E depois do passe, quem estiver no tratamento da fluidoterapia, seguindo para o salão térreo, tá bom? E eu convido o nosso querido irmão Marcelo novamente para que ele venha proferir a prece de encerramento. E muita gratidão para todos. Até mais. Divino Mestre Jesus, ao refletirmos novamente sobre o seu Evangelho, mais uma vez, pedimos a assistência dos seus emissários no esforço de libertação das nossas mazelas interiores, dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais. Que os bons espíritos possam nos auxiliar agora a nós superarmos os condicionamentos do homem egoísta do passado, e que durante a semana nós consigamos descobrir a luz do amor em nossos corações. Manda-nos seus emissários, facilita a nossa sintonia com nossos espíritos protetores e fazer de todos nós a luz do mundo, instrumentos da tua paz. Que assim seja.